primeira vez que você entra em contato com o cálculo diferencial integral, geralmente no ensino superior, quase sempre no ensino superior, você geralmente é apresentado com uma historinha de conflito ou de polêmica entre Newton e Leibniz, a quem se atribui a invenção dessa disciplina. Em geral, o tema de autoria fica com o nome de autoria fica com Newton, com Isaac Newton, mas existiu uma controvérsia até chegar nesse ponto. É disso que nós vamos falar hoje. Cálculo diferencial integral é um nome muito elegante, muito bonito para operações matemáticas que avaliam algumas trivialidades das ciências exatas. Se você tem uma grandeza variando, você quer medir o quanto ela está variando nesse momento. Se você tem uma grandeza variando, você quer medir o quanto ela variou depois de um certo tempo. A primeira coisa se chama derivada, a segunda se chama integral. Então, aquele exemplo clássico de Física 1, primeira disciplina da faculdade, ou às vezes até do ensino médio. Você está dirigindo um carro, se você fez uma viagem de 100 km, em uma hora você percorreu com a velocidade média de 100 km por hora. Porém, se em cada instante você olha o velocímetro e você vai observar um número diferente de 100 km por hora o tempo todo. O número que você observa é a velocidade instantânea, certo? E esse número inicial, 100 km por hora, é a velocidade média. Se você tivesse feito um gráfico da velocidade ao longo do tempo, para cada instante de tempo da viagem, as velocidades que você leu no velocímetro, esse gráfico teria como integral ou como área toda a distância percorrida, ou seja, o acúmulo ao longo do tempo de todas as variações. Se você olhar num gráfico da posição, se você tivesse um gráfico da posição da viagem, 1 km, 2 km, 3 km, ao longo do tempo, a inclinação, a variação desse gráfico em um certo ponto seria a velocidade que você lê no velocímetro. Esse raciocínio está em qualquer área da ciência e ele se tornou, na verdade, base do desenvolvimento das ciências exatas como um todo. Essa ideia hoje, que é uma trivialidade, ela foi estudada exaustivamente desde o princípio da matemática. Existem registros de estudos sobre isso entre os gregos. Arquimedes, por exemplo, falou muito disso e conseguia até estimar algumas derivadas e fazia cálculo de integrais por exaustão. Você vai notar que, como eu citei, a integral é a acumulação de uma coisa que se variou ao longo do tempo. Vamos comparar isso com o problema de área, que é o que você está acostumado a ver. Um quadrado tem uma área que é um lado vezes o outro, mas uma figura que não é um quadrado, que não é um retângulo, é uma área complexa. O procedimento é imaginar que é como se tudo fosse quadrado ou retângulo. Então imagine uma figura completamente torta, em que você divide em vários pequenos retângulos e soma todas as áreas desses pequenos retângulos, somando um lado vezes o outro. Esse método é chamado de método de exaustão, é o método de Arquimedes para se obter o que nós chamamos de integral, o acúmulo de uma variação. Entenda aí que está variando é o contorno da figura e você está acumulando, somando o quanto essa figura variou de um lado ou de outro. E existe então uma sequência de sistematizações e de métodos para que esse processo fique automático ou mais simples. Hoje em dia até computadores fazem isso, de vários métodos, inclusive o método de exaustão, em último caso. E para observar a variação da figura também, a variação de um gráfico também. Mas até chegar a esses métodos você precisou de uma série de definições. E é aí que a história da polêmica toda começa. Acredito que é possível datar o começo das coisas mais ou menos com o começo do que nós chamamos de geometria analítica, que é quando René Descartes, ou Cartesius, o nome em latim, escreveu um conjunto de métodos para você fazer figuras que eram estudadas pela geometria, só que na forma de equações. Então existe o círculo. Bom, existe a equação do círculo, essa que você conhece. Existe a elipse, existe a equação da elipse. Enquanto que antes essas coisas eram definidas como regras, o conjunto de pontos que está na mesma distância de um ponto é um círculo. Isso é uma regra que definiu o que é o círculo para você desenhá-lo. Descartes chegou e propôs uma conta que define o que é o círculo, o conjunto dos pontos que está no círculo. E isso para todas as curvas que nós chamamos hoje de cônicas, das figuras de segunda ordem. São chamadas de cônicas porque elas resultam do cruzamento de um plano com um cone. A partir do momento que existe uma fórmula para um conjunto de figuras, nós podemos, em cima dessas fórmulas, usando álgebra, usando operações com letras e números, chegar a expressões genéricas para qual é a área dessa figura, ou qual é a variação dessa figura na sua fronteira. E é aí que começa o cálculo. Imagine, por exemplo, uma curva qualquer sobre uma variável x. Uma curva y sobre uma variável x. Y é uma função de x.
Então, se você observar, em cada ponto de uma curva é possível imaginar uma reta que, encostada nessa curva, encosta só num ponto. Logo acima, logo abaixo, logo antes, logo depois, não está encostando mais. Essa reta sobre essa curva é chamada de reta tangente, porque ela encosta na curva em um ponto só. Essa reta tangente está associada ao conceito de variação, porque naquele instante é o quanto aquela curva está variando. Logo depois, em x, ela está variando de outro jeito. A semelhança do exemplo do carro, em que você olha o velocímetro e você tem um número de quilômetros por hora. Embora você não esteja a viagem toda com aquele número de quilômetros por hora. Você está com aquele número de quilômetros por hora em 1 minuto, em 1 segundo. Essa é a mesma ideia. Para avaliar então essa variação, Leibniz definiu o seguinte, definiu que existe um número infinitamente pequeno, um infinitésimo, tão pequeno, o menor número que é possível ter, em relação a x e em relação a y, e definiu que a razão entre esses dois números, um número dividido pelo outro, em cima de uma curva, é a derivada, ou é a operação que nós estamos procurando de variação. E o cálculo que ele propunha definia isso. Então, se você tem uma curva como y igual a x ao quadrado, e em qualquer ponto, quando se varia um pouco x, você tem o dobro da variação y, mais ou menos, observando essa variação de dx e dy. O problema é que essa razão entre dx e dy é um pouco intuitiva no caso de Leibniz. Ela é intuitiva porque ele observa uma variação local e atribui a ela essa razão. E aí é que está a questão central. Não há uma definição formal de como isso acontece, é apenas verificação de se essa razão realmente satisfez o que podia ser feito. Ele apenas estendeu um pouco o que Fermat fazia, colocava uma curva e uma equação de reta e observava em torno das variações da variável independente x, como que estava variando, se casava a variação de uma com outra, chamado de adaptação. Então, Leibniz propunha esse método e a partir dele deduziu as principais regras de derivação usando esse raciocínio. A derivada de uma constante é zero, a derivada da própria variável é 1, a derivada de uma soma é a soma das derivadas e a derivada do produto é, historicamente, a primeira função vezes a derivada do segundo mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Newton já estudou isso de um ponto de vista completamente diferente. Newton estudou de um ponto de vista mecânico, cinético, cinemático. Ele propunha escrever as suas leis da mecânica e para isso precisava estudar as relações que existem entre as variações de movimento, como o exemplo do carro que eu dei. Então, ele falava de funções que eram exclusivamente temporais, funções do tempo, a velocidade em função do tempo, a posição em função do tempo. E definiu as variações dessas funções com um nome. Essas funções eram chamadas de fluentes, da palavra em inglês fluent, que dava a ideia de variação no tempo. E definia que a variação da função era como se fosse uma outra função que ele chamava de fluxão, fluxion em inglês. E essa função, que era a variação da outra, ele fazia a seguinte relação de que uma variação da função original em um ponto, x de t, o, por exemplo, era igual a x de t mais o vezes esse fluxão. Então, o que Newton fez foi definir indiretamente essa ideia da variação, em vez de atacá-la diretamente, por meio de um problema mecânico. Você vai notar que, então, o fluxão é uma aproximação para a função em torno de um ponto. É o que nós chamamos hoje de aproximação em primeira ordem. Isso habilitou Newton a fazer aproximações de várias ordens, aproximação de primeira, segunda, terceira, e abre caminho para séries de potências, que são aproximações de ordens cada vez maiores de uma função qualquer. Você aproxima a função em primeira ordem num ponto, em segunda, em terceira, conforme você for tomando derivadas e derivadas e derivadas. Então essa aproximação deixou o cálculo de Newton com uma saída maior, com uma saída a mais, que você estuda aí provavelmente em cálculo 2 ou cálculo 3, dependendo da sua faculdade, do seu curso, e que permitiu deixá-lo mais coerente, já que a ideia de número infinitamente pequeno não se prova matematicamente. De forma correta, de forma formal, o cálculo só foi completado na definição de limite de Weierstrass. A definição de limite não fala de um número infinitamente pequeno, mas da possibilidade de um número se aproximar do outro, tanto quanto se queira, dado por um limite, dado por uma definição formal de até onde isso pode acontecer. E aí que houve a discrepância entre os dois e que se houve a discussão que durou décadas de quem teria sido o inventor do cálculo, se Newton ou Leibniz. Então nós consideramos, pelo menos formalmente, que Newton é o maior inventor do cálculo, embora houve contribuições de outros, inclusive do Leibniz, por essa definição diferente, de que Newton não se apoiou numa definição direta de um número infinitamente pequeno,
porque ele não tinha o processo matemático para formalmente defini-lo e optou por fazer uma definição mais voltada para a mecânica e que fosse indireta e que, portanto, acabou levando a uma definição um pouco mais correta do ponto de vista formal. A definição de número infinitamente pequeno sempre vai entrar num conflito quando você tiver indeterminações, quando você estiver fazendo a razão de um número infinitamente pequeno sobre o outro, de forma que você não consiga observar diretamente sobre a fórmula da função, sobre a curva da função, qual número está indo mais rápido ou mais devagar para zero. Então, se você se interessou por essa discussão, aperte aí o curtir, o like ou compartilhar e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela atenção.